É muito bom estar com vocês neste momento de celebração, de festa. E também me sinto muito entusiasmado por comemorar com vocês 53 anos de comunidade de fé. Nos dias que vocês separaram para comemorarem juntos uma data tão importante, vocês também escolhem um tema que é urgente, que é fundamental. Nós temos andado por aí, em alguns lugares, e o que percebemos é que, na maioria das vezes, as comunidades de fé, especialmente em período de celebração, se preocupam com uma quantidade gigantesca de coisas, mas é difícil você encontrar um espaço separado para uma data tão importante, tratar de um assunto tão fundamental. Pastor Uziel, eu fico muito feliz por estar aqui e por saber que esta igreja tem pensado o conceito de reino de Deus. O conceito de reino de Deus na América Latina, nas décadas de 80, 70, 80, no finalzinho de 80 para 90, era um assunto que fervilhava nos encontros nos quais pessoas queriam pensar o papel da missão da igreja. De uns anos para cá, é perceptível que este tema foi perdendo o seu espaço, perdendo o seu lugar, perdendo a sua voz, e o que me parece que a voz que foi se esvaindo dos lábios destes encontros é a mesma voz que precisa ser gritada novamente. Então, louvado seja o nome do Senhor por essa comunidade. Louvado seja o nome do Senhor por este movimento que vocês estão fazendo. Louvado seja o nome do Senhor por esta juventude que tem refletido, pensado e agido sobre reino. E eu fiquei também muito entusiasmado quando fui convidado e me disseram que seria reino, cidade e igreja. Isso é lindo demais, porque parece às vezes que a cidade não é um alvo de preocupação da comunidade de fé. Eu creio que esta ausência de preocupação pela cidade seja exatamente a falta de reflexão sobre o reino. E nós teremos aqui 3 dias, e eu sei que essa igreja tem feito essa discussão, mas eu quero aqui contribuir, sublinhar, ajudar, para juntos nos aprofundar neste tema tão fundamental, para que se cumpra no cotidiano da realidade dessa cidade, através desta comunidade, o que vocês cantaram aqui, que assim como é no céu, seja aqui na terra. Amém? Eu vim com a minha esposa, Marileia. Fica de pé aí, Marileia. O pessoal te vê. Deus é bom demais, né, irmão? Misericordioso, né? Está aí minha esposa. O Roger. Levanta aí o Roger, o Roger, o Roger. Aquele é o Roger, ó. Um galeguinho do zóio azul. A minha filha não pôde vir, a Beatriz, porque de sexta para sábado, ela deu um negócio lá, uma urticária, de quinta para sexta, né? É bom que a minha esposa vai me corrigindo todas as bobagens que eu falo aqui, tá, irmão? Então, ela deu uma urticária e não pôde vir, mas é muito bom estar com vocês, é muito bom conhecer pessoalmente o pastor, sua esposa, essa igreja, e refletir e comemorar com vocês 53 anos de comunidade de fé. Eu quero que você então abra a tua Bíblia, para que a gente comece essa reflexão, no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos 18, 19 até o 21. Todo mundo achou aí? Não é impossível, claro, está aqui em cima, né? Lucas 13, 18 a 21. A minha tradução é um pouquinho diferente,
mas eu acredito que seja possível acompanharmos a leitura e a exposição do texto a partir dessa leitura aqui também central. Lucas 13, 18 em diante diz assim: dizia, portanto, a que é semelhante o reino de Deus e a que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou em sua horta. Ele cresce, torna-se árvore, e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Disse ainda: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Veja, o Evangelho de Lucas, ele é interessantíssimo. Dos 3 que compõem, aqueles que possuem uma forma literária, temática, estrutural parecidas, conhecidos estes como evangelhos sinóticos, vistos pelo mesmo horizonte, ele tem uma característica interessantíssima. Diferente do Evangelho de João, por exemplo, que apresenta Jesus subindo e descendo em Jerusalém pelo menos 4 vezes. No Evangelho de Lucas, as coisas não são assim. No Evangelho de Lucas, há uma caminhada contínua e única para Jerusalém. Do capítulo 4, verso 14, até o capítulo 9, verso 50, nós temos Jesus em seu ministério na Galileia, lugar de onde ele vem. E um espaço importantíssimo, inclusive, para que a gente entenda, quando Jesus fala de reino. É impossível entender no Evangelho de Lucas o conceito de reino que brota dos lábios de Jesus, se nós não entendermos a Galileia e suas contradições, e as suas estruturas de violência, de injustiça e de poder. É de lá que Jesus sai. É ali que ele cresce e aprende sobre as coisas mais fundamentais do desenvolvimento social do seu tempo. E é ali na Galileia que ele conhece de maneira mais profunda e de perto as contradições da vida, especialmente para aqueles que sofrem, porque Jesus é um dos que pertencem ao grupo dos não privilegiados na Galileia. Ele gasta muito tempo naquele lugar, especialmente no Evangelho de Lucas. No entanto, a partir do capítulo 9, verso 51, até o capítulo 19, verso 53, começa uma caminhada. E se você observar com calma, quando este bloco de texto se abre, ele é muito radical. Ele fala em colocar a mão no arado e não olhar para trás. Ele anuncia que agora Jesus vai começar uma caminhada para Jerusalém. E é exatamente nesse trajeto, do capítulo 9, verso 51, até o capítulo 19, verso 27, que Jesus, como um verdadeiro pedagogo, mestre, vai caminhando e falando, transeunticamente ensinando, no movimento das pernas e dos lábios, na materialização das palavras que se encarnam em suas atitudes, como numa verdadeira escola rabínica de quem desejava apresentar um novo horizonte de vida e de possibilidades. É uma caminhada da encarnação. É Jesus pegando nas mãos dos seus discípulos e indo até Jerusalém, porque sabia que depois da sua ida a Jerusalém e sua ressurreição posterior, seriam estes e estas que
que dariam continuidade a este sonho, a este projeto, a essa nova história que se inicia em Jesus. É uma caminhada lindamente educacional, transformadora, conscientizadora. É uma caminhada na qual Jesus vai sonhando com os seus ouvintes. E tem um teórico da cultura brasileira que conheceu muito bem como se forma um povo, como se forma uma nação. E ele diz que sonhos comuns geram um povo. Sonhos comuns geram uma nação. Darcy Ribeiro, quando diz isso, ele estava pensando em um projeto de Brasil. E o projeto de Brasil que Darcy desejava era um Brasil que as pessoas pudessem visualizar, vislumbrar coisas comuns e coisas melhores comuns. Jesus, na caminhada para Jerusalém, estava sonhando com seus discípulos, estava partilhando com seus discípulos um conjunto de possibilidades para a vida. E estas possibilidades, por mais que parecessem ridículas aos ouvidos daqueles e daquelas que viviam em uma região cheia de contradições, para Jesus era o poder de Deus para a transformação de todos aqueles e aquelas que tivessem coragem para sonharem juntos. É por isso que nós estamos aqui. É porque sonhamos juntos. Sonhamos juntos com um projeto que é o projeto do reino. E ele vai fazendo de maneira bonita, ele vai catando palavras, ele vai usando metáforas. E o texto que nós lemos aqui é algumas, ou compõe algumas dessas metáforas. Ele vai escolhendo de forma delicada cada imagem, para que a gente entendesse bem o que seria este reino de Deus. Há um poeta brasileiro, muito conhecido, que ele escreveu um texto falando sobre poesia, como se faz poesia, procura da poesia. O nome dele é Carlos Drummond de Andrade, qual creio que todos aqui tenham já lido, ouvido. Ele diz que, para fazer a poesia, ele diz assim: penetra surdamente no reino das palavras, lá estão os poemas que esperam ser escritos. Olha que bonito. É como se Jesus fosse o verdadeiro poeta do reino. Ele vai descendo no reino das palavras e escolhendo as expressões mais adequadas para nos instruir, para nos ensinar, para que a gente pudesse perceber bem o que seria este projeto do reino. E ele vai falando então de uma proposta que seria outra, a proposta que o cercava. Que reino cercava Jesus? Se você ler a Bíblia com cuidado, vai ouvir falar, por exemplo, de um tal de Herodes Antipas, que era o rei na região da Galileia, também na Pérea, e que construiu monumentos para o louvor e a grandeza do seu império. Qual era o reino que cercava Jesus? Era o reino do César, que era proclamado com o seu poder na escolha dos mais poderosos, que proclamava uma lei que falava em paz, mas era uma paz que alcançava somente aos privilegiados do seu tempo. O reino de César era um reino que valorizava, por exemplo, aqueles que acumulavam, aqueles que mais tinham. Um reino que a lei só alcançava e privilegiava os que mais poder tinham, legitimava as contradições e valorizava a injustiça. O reino no qual Jesus nasceu era um reino marcado pela morte, violência, desumanização, exclusão, injustiças, poder. Aí Jesus então nasce num lugar simples, anda com pessoas simples, dá voz a quem não tem voz, fala de coisas que as pessoas comuns
eram capazes de entender, e é o mesmo que vai dizendo que o reino chegou. É um outro reino, é um reino diferente, é um reino que é o reino contrário ao reino de César. É um reino que estabelece um outro jeito de funcionamento das coisas. É um reino agora que vai virar de cabeça para baixo toda uma forma de compreensão de mundo. É um reino que vai valorizar aqueles que não tinham valor. É um reino que vai dar colo aos que não tinham esperança. É um reino que vai dar peixe para quem morria de fome. É um reino que vai dar água para quem não tinha o que beber. É um reino que vai dar sombra para quem não tem casa. É um reino que vai dar vida a quem estava fadado à morte. É um reino que vai dar voz aos silenciados. É um reino que vai trazer para o centro os que estão desesperadamente lançados às extremidades. É outro projeto de reino. É uma revolução. É a mudança de todos os meios de funcionamento. O reino que Jesus começa a falar é um reino que é totalmente outro ao reino de César. Na tradição judaica, este reino seria uma espécie de novo Éon que viria e que só viria do céu. E alguns até hoje entendem que este reino tem a ver com uma realidade além vida, numa linguagem muito dualista, ou seja, reino dos céus, como usa Mateus. Então tem a ver com a realidade além vida, lá naquela região da eternidade. Mas Lucas não nos permite essa conclusão. No capítulo 10 do Evangelho de Lucas, Jesus diz que o reino está entre vós. Não é dentro de vós, é entre vós. E como é que este reino está entre vós? Exatamente nas escolhas que Jesus faz. Quando Jesus cura alguém, Ele não está proclamando uma apoteótica manifestação pirotécnica de um show. Ele está dando possibilidade de vida a alguém. Quando Jesus fala das crianças, Ele está dizendo que aquelas que eram desconsideradas e excluídas, agora podem ser paradigma do reino que Ele proclama. Isso quer dizer que o reino de Jesus, ele chega porque a vontade e o jeito que Deus quer que as coisas funcionem, começa a se estabelecer nele, entende? Deus não queria que o império funcionasse como funcionava. Deus não se agradava e nunca se agradará de um pequeno grupo acumulando muito e uma grande maioria sem nada. O reino de Deus é a possibilidade, inclusive, dos que têm muito pouco, celebrarem a fartura da presença deste rei, que é dono deste reino. Então o reino, ele não é uma experiência para além vida. O reino é uma potencialidade que se dá agora, a partir das coisas que se materializam, a partir dos movimentos que acontecem. E Jesus, nos seus movimentos e nas suas escolhas, vai dizendo com a vida o que seria este reino. Aí você olha para Jesus, que reino é esse? Aí você começa a ler os evangelhos. Quem é? Com quem Jesus anda? Com quem Jesus fala? A quem Jesus protege coisas? Com quais pessoas Jesus caminha? Com quais pessoas Jesus gasta tempo? É como se ele dissesse: este reino do César não dá voz a vocês, não acredita em vocês, e torna a vida de vocês um opróbrio, uma desumanização. O reino chegou, agora vocês terão vida, e vida em abundância. Este reino é o reino que diz não a César e a sua lógica de desumanização.
É aqui que a gente entra no tema. É aqui que a gente entra no lugar da discussão que vocês estão querendo fazer. E o que é? Qual o papel da igreja nisso? Qual o papel da cidade e da igreja nesta perspectiva? Quando você olha para a cidade, todas as vezes que encontrar espaços de injustiça, de desumanização, de falência de bens, de falta, de desesperança, ali se estabelece um lugar de antirreino. E o que a igreja faz? Aponta a possibilidade do reino chegar ali. Quando você fica sabendo que esses jovens foram até moradores de rua, gente que por vezes ele sabe do que eu estou dizendo, gente que por vezes não tem nome para a maioria dos outros que cercam-nos, que quase não existem, são quase que invisibilizados, tropeçamos e não vemos. Esses jovens estão dizendo: o reino chegou, porque nós conseguimos ver vocês. O reino chegou, porque César aqui não impera, quem impera aqui é a ética de Jesus, que é o Senhor do reino. E as parábolas e as imagens que aqui aparecem, nesses versículos que lemos, vão nos indicando sobre os desafios do reino na cidade. E eu queria falar sobre isso, os desafios. Vamos repetir? Eu gosto, sabe, capixaba gosta vocês, tem capixaba aqui? Vocês já estão salvos em nome de Jesus. Gente boa. Capixaba gosta de ouvir. Vamos juntos então. Os desafios do reino na cidade. Jesus vai começar a falar um pouco do que, ou como este reino, essa proposta que aqui vocês já estudaram e estão me ouvindo falar a respeito, como que essa proposta se dá, como isso acontece, como isso desenvolve, qual a nossa participação no processo. E ele vai usando, como eu disse, buscando as palavras em sua mais profunda delicadeza, como um poeta, como diria Drummond. Ele vai falar de fermento, e fermento não é uma metáfora muito agradável no texto bíblico, porque mesmo antes, no capítulo 12, ele vai falar do fermento dos fariseus, que tem a ver com hipocrisia. Só que aqui ele vai ressignificar a ideia de fermento, para falar um pouco da expansão e da potencialidade do reino. E assim, uma das coisas que a gente percebe nesse texto que acabamos de ler, é que um dos desafios do reino na cidade, nós que somos os que indicamos o reino na cidade, é o desafio de expandir utopias. A ideia de expandir utopias. Talvez você diga o seguinte: mas Kenner, utopia é mentira, utopia é algo inalcançável. Deixa eu afinar esse conceito com você, para que você entenda o quanto isso é revelador, para que consigamos compreender o que Jesus está querendo nos dizer, nos provocar. Utopia é utopos, é um outro lugar possível. Utopia é a possibilidade de um lugar outro ser possível. A gente vislumbra, a gente olha esse outro lugar possível e desejamos que ele aconteça. É como se olhássemos o lugar onde estamos e esse lugar não se adequasse às nossas mais profundas ânsias e nos conduzisse a um olhar para um outro lugar. Utopia é este outro lugar que nós vamos em busca, e por mais que não alcancemos, no próprio processo, coisas vão surgindo. Utopia é como um fôlego. Utopia não é uma mentira, não é um lugar que não dá para se chegar. Utopia é o vislumbre. E a parábola diz que Jesus começa a discutir ao que poderia comparar o reino de Deus. Aí ele diz: olha, é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou onde? Na horta. O grão de mostarda é muito pequeno, insignificante, mas ele tem uma potencialidade
nas suas estruturas mais próprias, a potencialidade de se tornar uma árvore. E o texto diz que este grão é lançado, e a utopia, e o desejo, e a ânsia, é que este cresça e se torne árvore. É como se Jesus dissesse: olha, o reino de Deus, ele vai sendo uma potência de expansão de sonhos e utopias, de possibilidades outras, de novas realidades surgirem, de estruturas serem mudadas, de novas funções aparecerem, de novos funcionamentos surgirem. A utopia, o desejo, o sonho de que uma pequena ação de um grão possa se tornar uma árvore, e uma árvore tão significativamente importante, a ponto de acolher pássaros. E quando você vai olhando o Novo Testamento, você vai vendo este outro lugar possível. E não é um lugar lá no céu, porque a gente acha que a única utopia que o reino nos lança é a utopia do céu. E por vezes, quando somente olhamos o céu e esquecemos da terra, nos tornamos um povo de escapes superficiais. Há um teólogo que nos ensina que olhar para o céu não é para fugirmos da terra ou dos nossos compromissos na vida. Olhar para o céu é vê-lo como um modelo para que a gente olhe para a vida e perceba que o que acontece na vida é muito pouco do que o céu nos garante. Logo, isso nos leva a uma profunda vontade de que o céu possa se parecer um pouquinho conosco aqui, e que aqui possa refletir um pouquinho do que desejamos por céu. E se isso é real, então a proposta do reino seria uma espécie de pequena antecipação homeopática, um início, um relampejo do que a gente espera lá. E isso nos leva a não mais olharmos para o céu e esquecermos da terra. Pelo contrário, isso nos leva a uma esperança, que este contexto que nos cerca, com todas as suas contradições, pode acolher a semente que tem poder de mudar todas essas estruturas e sistema para a glória deste Deus do reino. Aí você vai vendo as utopias de Jesus. Olha o Sermão do Monte, a utopia da justiça. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. É como se ele dissesse: pobres, sonhem comigo, pobres, celebrem comigo, porque vocês agora não têm o que comer, mas a semente do reino, ela cria esperança que pobre, na postura e no projeto do reino, tem comida para alimentar a vida. Bem-aventurados vós que agora tens fome, porque sereis fartos. Aí, em Lucas ainda diz nas bem-aventuranças: bem-aventurados vós, porque agora chorais, porque haveis de rir. Você não fica maravilhado com um negócio desse? Jesus está falando para um bando de gente que é marcado pelas lágrimas, você entende? De um sistema marcado por fazer pessoas das extremidades chorarem e não serem ouvidas, que clamam e gritam por justiça, mas nunca são auscultadas. Aí Jesus diz: olha, há uma semente aqui, há um sonho para sonhar com vocês, o sonho do reino, onde pessoas choram, mas são ouvidas. Sabe o que é isso? É uma convocação para a gente. Igreja na cidade começa a fazer um povo que chora ser ouvido. Igreja do reino na cidade é a possibilidade de apontar que o reino da partilha chegou. É tornar o nosso ser, o nosso corpo, as nossas estratégias, a nossa vida, a nossa história, os nossos projetos e sonhos uma única coisa:
fazer com que aqueles que estão jogados possam saber que há possibilidade a eles. É a utopia de expandir, é o expandir da utopia ou das utopias, é o sonho da mesa. Gente, isso aqui é demais, porque o tempo todo, quando se fala de reino, fala de mesa. Jesus em Lucas, inclusive, diz: olha, eu ansiei muito estar com vocês aqui nessa mesa, e tem mais, essa mesa só é o início, porque é uma mesa muito maior, que virá, e lá nós vamos celebrar juntos. Mas ele diz em celebrar juntos nessa mesa depois, mas ele já promove essa mesa do depois agora, comendo com eles. E a mesa tem a ver com a partilha. Nós vivemos em um sistema em que as pessoas comem sozinhas, e nós nos afastamos porque temos tanta tecnologia que nos faz ilhas uns dos outros. Aí vem a semente do reino e diz: o reino de Deus é a celebração da mesa, onde pessoas diferentes, onde pessoas menores e maiores se assentam e comem juntas, numa grande celebração da vida. Talvez isso pareça uma loucura, uma impossibilidade em um contexto como o nosso, mas eu digo que o reino de Deus expande as nossas utopias, tornando-as fôlego para a nossa ação. Vocês todos conhecem muito bem um dos maiores pastores batistas da história, e o sermão mais bonito que este pastor pregou foi um sermão alimentando utopias. Foi em 1963, I have a dream, eu tenho um sonho. Aí ele diz: eu tenho um sonho que um dia esta nação se erguerá e viverá o verdadeiro significado de seus princípios. Eu tenho um sonho que um dia, nas rubras colinas da Geórgia, os filhos das antigas escravas e os filhos de antigos senhores de escravos poderão assentar-se juntos à mesa da fraternidade. Você sabe de onde Martin Luther King fala disso? Fala de uma América na qual negros não se sentariam com brancos, mulheres negras não teriam a mesma voz que as mulheres brancas, não entrariam no mesmo espaço que estivessem homens e mulheres brancos. Martin Luther King fala de dentro do furacão do racismo pecaminoso americano e diz: eu tenho um sonho. E o sonho de Martin Luther King foi tão forte, ele expandiu tanto o poder desta metáfora do sonho, que nós hoje podemos falar em um início de direitos raciais nos Estados Unidos, porque ainda a luta não acabou. Sabe por quê? Porque o reino ainda está em processo. A minha pergunta é: onde você e eu estamos nisso? Eu quero te convidar essa noite a juntos, na mesa, estendermos as utopias do reino a essa cidade. Sabe para quê? Para que a justiça do reino possa se encarnar nos cantos mais periféricos destes bairros. E você e eu, então, juntos, podemos celebrar: venha o teu reino, que é o reino do Senhor, da justiça, da misericórdia, da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Além disso, além de servir como um instrumento para expandir utopias, a proposta dessa parábola também, e é um desafio para a gente, é um desafio de servir de acolhimento. E deixa eu explicar isso aqui. Olha o que o texto diz. O texto diz que o reino é como uma semente que cai na horta, torna-se uma árvore. E agora essa árvore começa a gerar uma função. E a função é acolher, porque o texto diz: e as aves do céu se abrigam em seus ramos.
Olha só, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Onde há preconceito, não há acolhimento. Onde há violência simbólica, não há acolhimento. Onde há legalismos, não há acolhimento. Onde há desumanização, não há acolhimento. Onde não há desejo de cuidado, não há acolhimento. Ou seja, no sistema frio tecnocêntrico de uma religião que reproduz ritos, não é possível o reino ser sinalizado. Entende aqui? E o texto vai dizendo assim, e a expressão usada inclusive, kataskeno, não é simplesmente servir de púlpito ou de sólido lugar para se achegar. É como se ele dissesse o seguinte: o reino vai se expandir, se torna uma árvore, e vai se tornando um verdadeiro ninho. O ninho para as maiores contradições, porque o ser humano não é fácil. Ele é cheio de questões. E às vezes eu vejo pessoas que se dizem portadoras ou parte do reino, se posicionando de forma como se houvesse a possibilidade do ser humano garantir perfeições. E por vezes tornamos o espaço religioso um verdadeiro teatro, porque cobramos aquilo que não somos capazes de realizar, porque apontamos para coisas que nós mesmos não teríamos condições de fazer. E aí a gente vai aceitando tudo quanto é tipo de discurso, que na verdade são discursos que nos afastam do projeto do reino. O reino de Deus não é lugar para que a gente alimente, por exemplo, perseguição a qualquer grupo. O reino de Deus é lugar para que a gente acolha e os ilumine pela graça desse Deus. E a gente precisa conhecer a voz das pessoas para que isso aconteça. Acolhimento e servir de acolhimento não é fácil, porque nem sempre aceitamos aqueles que acolhemos, mas na lógica do amor, nós estamos dispostos, inclusive, a sofrermos as consequências para acolher. Jesus nunca se preocupou, por exemplo, com a opinião pública. Jesus nunca se preocupou com as interpretações que fariam dele. O que Jesus queria era acolher as pessoas em suas angústias e ânsias. E a cultura tem uma série de ânsias que gritam. O papel da igreja que sinaliza o reino é se tornar essa árvore, ou sinalizar essa árvore, para que esses pássaros se acheguem, se sintam parte, acolhidos, e possam viver o prazer e a celebração da mesa do reino de Deus. Igreja com voz de violência é igreja que talvez se desviou do reino. Aí você me pergunta, mas como ouvir a cultura? A gente só ouve a cultura e a cidade e as suas ânsias para acolhermos se tivermos coragem de acolher e vencermos preconceitos. Tem uma música que eu ouvi esses dias, não sei se vocês conhecem esse cara, o nome dele é Rodrigo Amarante. Alguém conhece o Rodrigo Amarante aqui? Ninguém? Conhece aí, ó. E ele escreveu uma letra, que o título é Tardei. É linda, ouça, porque ela reflete o grito da cidade. E diz assim, ó: tardei, 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 mas cheguei enfim. Para cada adeus um nó, cada conta o fio do rosário que eu vim banhar para lhe dar. Aqui parece que ele está numa segurança, mas depois ele diz: tardei, 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 só na volta eu vi qual senda me levou, qual me trouxe aqui, para encontrar você. Onde está
meu lugar. Esse cara está ecoando a voz da cidade. A crise dele é: eu não tenho lugar. Onde tenho lugar? O reino de Deus é o lugar. O reino de Deus é o lugar para que essas pessoas compreendam que mesmo num mundo marcado somente pela lógica meritória, há um espaço da graciosidade. O reino de Deus é o lugar onde, mesmo que o sistema diga que as pessoas têm valor por aquilo que têm, o reino de Deus é o lugar que diz: as pessoas aqui têm valor porque são amadas pelo Criador. O reino de Deus é o lugar onde o serviço do acolhimento se torna real. E a igreja só sinaliza este reino se for capaz, inclusive, de perder para acolher. A igreja só sinaliza esse reino se for capaz de morrer para acolher. Igreja não persegue pelo que crê, igreja morre pelo que crê. Igreja não expulsa pelo que crê, igreja acolhe pelo que crê. A minha oração, desejo que brota em meu coração, é caminhar com um povo. Eu quero muito provocar vocês a continuarem a caminhada para que sejam ainda mais esse povo. Um povo que vai deixando de lado brigas desnecessárias e vai abrindo os braços a ponto de acolher aqueles que ninguém tem disposição para tal. Um povo que seja capaz de sujar os pés na poeira e da lama da vida das pessoas mais indesejadas e dizer a elas que no reino ali há lugar para gente frágil como nós também somos. Uma igreja que caminha e antes de levantar a espada para atacar, seja capaz de se ajoelhar para abraçar aquele que já não tem mais esperança nem vida. No Espírito Santo, na minha cidade, ouça, nós temos uma ponte chamada Terceira Ponte. Quem conhece a Terceira Ponte aqui? Eu estou descobrindo os capixabas, hein? Vamos. Na Terceira Ponte, tem aqui de um lado uma centena de igrejas e do outro, outra centena de igrejas, Vila Velha, Vitória. Ali são 5 suicídios por semana. Eu vou repetir. 5 suicídios por semana. É o Rodrigo Amarante gritando: onde está o meu lugar? Semana passada, nós tivemos uma reunião com um professor. Ele está fazendo doutorado na Inglaterra, num laboratório sobre suicídio. Ele é um jovem batista, e estava nos explicando os lugares de risco para o suicida. Presta atenção nisso aqui, gente. Ouça isso. E ele então foi elencando uma série de lugares perigosos para o suicida. A ponte é um lugar perigoso porque pode incentivá-lo a se jogar. E aí, ele disse assim: a religião, ela é boa para criar esperança. Então você vai a uma igreja e você cria um tipo de horizonte. Só que ele disse assim: mas ouçam aqui, ele disse, há um problema. Há um grupo que tem um alto índice de suicídio, que é o grupo de pessoas com orientação homossexual. Os que têm
tendências ou que têm orientação sexual homoafetiva. E disse assim: para estes, a igreja é um lugar de risco. E eu, como psicólogo, psicanalista, eu por vezes tenho que pedir ao meu paciente para tirar um tempo da igreja. Quando ele falou isso, ao mesmo tempo que me deu uma angústia, me deu uma vergonha. Eu falei: professor, por quê? Porque a maioria das vezes, quando alguém nessa condição chega ou se aproxima, cria-se um círculo, um sistema de falta de capacidade de caminhada, que a culpa teologicamente legitimada os leva a não atenderem mais às carências da vida. Eu não estou aqui fazendo defesa a nenhuma prática. O que eu estou dizendo aqui é que se nós, como sinalizadores do reino, nos tornarmos um lugar onde pessoas se suicidam, a gente precisa de algo. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa, de verdade, nós precisamos abaixar as guardas, para chorarmos mais, acolhermos mais, amarmos mais, perdoarmos mais, termos mais misericórdia, para que o mundo saiba que nós sinalizamos a um reino que é a expansão da graça e acolhimento de Deus. E para terminar, o outro desafio que esse texto nos dá, e é um desafio do reino na cidade, é o desafio da inacreditável transformação. Eu falo inacreditável, porque é a imagem que Jesus quer nos passar, parece. Imagina o texto, olha aqui o que o texto diz: a que compararei o reino? Verso 20, é semelhante a um fermento, ou ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Se a gente fosse aqui fazer uma matemática da quantidade de farinha aqui, é muita farinha, irmão. Eu gosto muito de farinha, mas eu não aguentaria comer 3 medidas de farinha, não. É muita farinha. É muita farinha. Aí o texto diz que o reino é como uma mulher que coloca um pouco de fermento, e esse pouco de fermento agora faz algo, de maneira quase que sobrenatural, porque ninguém vê, vai tornando tudo uma potência fermentada, vai transformando farinha em algo fermentado. É um negócio meio milagroso, ninguém vê, mas vai inchando aquela farinha, vai transformando, vai fazendo aquela farinha se tornar outra coisa. Meu Deus do céu! Isso significa que onde o reino chega, as estruturas em sua mais profunda forma de funcionamento vai mudando. Não é só uma transformação superficial, é uma transformação no funcionamento, nas estruturas. Nós gostamos muito de falar em pecado moral, não é? O cara pecou, mas existem pecados estruturais, no modo como as coisas funcionam. Um país como o nosso, que tem um nível de violência contra a mulher, é estrutural, porque a Bíblia diz, desde Gênesis, que o homem e a mulher viveriam como imagem e semelhança dele. Então, onde há violência contra a mulher, ali há antirreino. O racismo é estrutural. A pobreza é estrutural. A desigualdade é estrutural.
não é algo da superfície. E isso é pecado, porque Deus fez todos iguais diante dele. Aí o texto diz que este reino vai chegando e vai mudando as estruturas. Um Brasil que tem a quantidade de igrejas evangélicas que tem, se o reino fosse sinalizado em sua profundidade, nós não estaríamos no impasse que estamos hoje. Alguma coisa de errado está acontecendo. Sabe o que é? É que a gente não tem pensado nas estruturas pecaminosas que fazem funcionar as coisas em nossa nação. Mas Jesus diz que quando o reino chega, quando é jogado um pouquinho de fermento, meu irmão, há uma transformação profunda. Não tem outra coisa a dizer. Reino de Deus é a revolução de Deus de todas as coisas. Aí e eu, pastor? Onde eu entro nisso? Há uma vocação. Porque onde há ódio, eu e você fermento, chegamos com amor. Onde há descaso, desamparo, eu e você fermento, chegamos com solidariedade, com cuidado. Onde há a lógica do mérito, que separa e segrega pessoas, tornando-as piores ou melhores, por aquilo que alcançam, nós vamos chegando como fermento, e mostrando que a lógica do reino, é a lógica da graça. Reino, cidade e igreja, não há como fugir. Se cremos no reino, cremos na revolução de todas as coisas. Se cremos no reino, cremos na conversão não só da alma, mas na conversão das estruturas. O reino chega neste bairro e as estruturas de funcionamento mudam. Você chega aonde chega e a lógica das coisas de alguma maneira são enfrentadas por você, por suas escolhas, por suas experiências, por sua vida. Qual é o nosso desafio? É um desafio muito simples: indicarmos que o reino chegou, sendo instrumentos de transformação de todas as coisas. Mas pastor, mas isso está me parecendo muito social demais. Veja, eu não disse que não há nada que nos aguarda. Eu sei que o reino virá em sua apoteótica presença, mas nós já estamos nele e caminhando para isso. E eu não posso, diante do reino que me espera, aceitar as estruturas como estão. Somos sempre provocados pelo reino, para que as transformações profundas aconteçam para a glória dele. Quais são os nossos desafios? Os nossos desafios é alimentar, de verdade, nós temos que alimentar utopias. Nós temos que consolidar o serviço do acolhimento. E temos que nos instrumentalizar da graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, para que as transformações mais profundas e estruturais aconteçam para a glória dele. Eu termino aqui, só lembrando a vocês de Atos capítulo 2. O Espírito que derrama, não é o Espírito que aliena. O Espírito que toma, não é um espírito que cria claustros. O espírito que cai é aquele que leva o povo a ir ao mundo e as pessoas ouvirem da glória e das maravilhas de Deus. Eis aí o reino, a cidade e a igreja. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você essa noite. Quero te chamar aqui a orar. Meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Eu creio que você e eu, nós não estamos aqui, nós não aceitamos, acolhemos a proposta do Evangelho, simplesmente porque não tínhamos outra coisa a fazer. Nós somos convidados para um projeto muito caro,
Esse projeto tem a ver com sinalizar uma realidade que é o projeto do Rei dos Reis para o mundo. Talvez você tenha se preocupado até aqui muito pouco com aquilo que deveria se preocupar. Talvez você tenha servido inclusive para anunciar propostas não muito parecidas com as propostas do reino. Mas eu quero te convidar essa noite a falar com Deus, dizer: Senhor, eu quero contribuir para a sinalização deste projeto. Eu quero fazer parte. Deus, eu quero ser um espaço não de exclusão, mas de acolhimento onde eu estiver. Porque assim eu vou dizendo para as pessoas que o reino está aí. Senhor, eu quero que a minha vida seja a encarnação de esperanças e utopias por onde eu passar. Eu quero sonhar junto, como Darcy Ribeiro e Jesus falou. Sonhar junto um projeto que seja um projeto profundamente bíblico e transformador. Eu quero te convidar essa noite a orar comigo e interceder por nós, por todos nós, dizendo: Senhor, que a nossa realidade, que a nossa experiência, que as nossas escolhas sejam um reino nessa cidade. E que pessoas que talvez vivam num sistema parecido com o sistema de César, conheçam o sistema do reino. Senhor, que como a Galileia pôde servir de instrumento para que formulasse em Jesus categorias para interpretar o reino, ó Deus, que aqui Eunápolis também sirva de lugar para que as categorias do reino sejam brotadas em meus lábios e nessa comunidade onde estou. Porque eu sei que quando o reino chega, estruturas são transformadas. Eu quero te convidar essa noite para orar. Feche teus olhos. Eu quero te convidar a orar comigo, orar conosco. E dizer a Deus: Senhor, eis-me aqui. Então amém, vamos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Deus do reino, reino de Deus. Ó Deus, nós estamos, ó Pai, dentro de uma convocação tão séria. Não há tempo, Deus, para nos preocuparmos com coisas periféricas. Ajuda-nos, ó Senhor, porque queremos de verdade sinalizar o Teu reino. Um reino que fala de misericórdia, de graça. Um reino, Deus, que fala de empoderamento, de justiça. Ó Deus, um reino que chega e as estruturas pecaminosas em suas bases mais profundas são alcançadas. Ó Deus, dá-nos estratégias, sabedoria, horizontes, perspectivas, para que a gente contribua na sinalização deste reino. Ó Deus, para que este ainda, que já se mostra no já, venha e encontre os nossos corações ansiosos e caminhantes na proclamação deste reino. Se você deseja isso e crê nisso, diga amém.